Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde nós estamos novamente, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, para falar com você sobre processos de fazenda, trazer para você o dia a dia de uma fazenda com ferramentas do Lean, com desperdícios que acontecem, buscando aumentar a produtividade das pessoas na fazenda de forma simples e do jeito certo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que toda fazenda tem e toda fazenda tem problema com isso, que são as revisões de máquinas. E especificamente hoje eu vou falar sobre revisões de plantadeiras, né? O que acontece? Plantadeira é uma das máquinas que a gente precisa ela em tempo integral no momento que deu condições de plantio. Então, mas eu conheço fazenda que faz de tudo para dar certo, para não ter problema e tudo mais. E quando chega na hora de plantar, lá tem os perrengues, lá vem os problemas. A plantadeira não deu problema, mas o trator deu. Então, quanto mais específico, quanto mais detalhado a gente faz uma revisão de uma plantadeira, menos problemas nós teremos, né? Pelo menos essa é a teoria e assim, na prática acontece dessa forma também. Então o que eu queria chamar a atenção, né? Como é que você faz lá a revisão das plantadeiras? Tem fazendas que a gente verifica, moço, o cara fica pulando por cima de coisas, é tudo jogado para lá, disco de corte para cá, carrinho para lá, roda cobridora para cá. Muitas vezes até tá meio que organizado, mas não tá contado, não tá separado, né? Então, bora pegar algumas dicas aí para a gente fazer isso de forma bem organizada. A primeira coisa que nós temos que fazer é um cronograma de revisões, certo? Como é que a gente vai fazer? Desse cronograma eu tenho que definir quem é a pessoa. Gente, você quer fazer uma coisa para dar errado, para certeza de dar problema, bota uma pessoa para começar, uma no meio e uma para terminar. Bota essas 3 pessoas diferentes para terminar o mesmo serviço. Moço, mas lá o cara pediu as contas e foi embora, eu vou ter que botar outro. É óbvio que vai ter que fazer, mas se puder evitar, é melhor, né? Outra coisa, tem que ser pessoas que tenham detalhe, que são detalhistas. Não adianta você botar, porque assim, ó, cada pessoa tem uma característica. Um é aquele trator. Moço, tem que botar ele no serviço brutão para fazer acontecer. Coloque esse cara aí que é o bruto, o tratorzão. Ele vai, mas não bote ele para fazer revisão de plantadeira. Porque aí o que acontece? Vai fazer rápido, mas esqueceu metade das coisas, né? Então o primeiro passo é você definir quem vai fazer essa revisão. Tem que ser uma pessoa que tenha calma, uma pessoa tranquila, que não se estressa. Não que não se estressa, mas que consiga conviver com pressões. Tem uma fazenda que a gente colocou um cara para fazer a revisão. Só da gente chegar perto, quando eu chegava lá com o gerente pra gente analisar, ver como é que tava o cronograma, moço, dava pra ver que o bicho ficava nervoso e já se atrapalhava todo, não sabia nem as palavras saíam direito. Então não adianta botar uma pessoa dessa daí. Tem que ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que tenha calma para fazer, né? Então esse é o detalhe, cronograma. Qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Quantas pessoas eu tenho para fazer isso e quem são as pessoas? Beleza. Qual vai ser o local? Gente, isso para mim é uma coisa muito importante. Qual o local da revisão da plantadeira? Moço, eu cheguei numa fazenda onde estava tudo embaixo de uma árvore que caía a folha, não me lembro qual era o tipo da árvore. Mas, gente, eu cheguei e disse, velho, como é que tu quer que um negócio desse vai dar certo? Falei pro dono, como é que tu quer que no final das contas isso aqui saia um serviço bem feito? Tu não acha que vai ter problema de faltar parafuso? Aí eu fui andando, o cara não estava lá. O cara que estava fazendo a revisão tinha saído nesse dia. Eu cheguei, foi fazer uma visita de início de atendimento. Aí eu disse, olha, você tá vendo esses parafusos aqui? Moço, tá vendo esses cachorro que tem aí? Esses vão passar aqui, pisa em cima aqui, esses parafusos parafuso cai, terra, vai ser coberto por terra, tu vai achar quando? Aí vai vir uma lista de compra de não sei quantos parafusos, eles estão todos aqui. Só que tudo jogado no chão. Então o local, se puder ser um local com piso e coberto, e não embaixo de uma sombra de árvore, é melhor. Mas nós somos pequenininhos, na nossa fazenda não tem. Tudo bem.
Mas vamos botar uns pallets assim no chão, vamos pegar um galão qualquer, uma lata, e vamos jogar os parafusos na lata, organizados de acordo com aquilo que vai ser necessário. Esses são os parafusos do disco de corte, esses são os parafusos da roda cobridora. Não sei, mas organize. O que para mim não justifica, mas de forma nenhuma, é você revisar embaixo de uma árvore, na terra, não tem nem pallet, jogar tudo no chão. Para mim, isso é relaxamento, é falta de capricho, é gente que nem merece trabalhar com a gente. Ou então você que é o dono ou o gerente que deixa isso acontecer, me desculpe, mas você também é um relaxado, que não faz sentido isso aí. Não pode acontecer isso. Depois fica reclamando que as coisas não acontecem. Então parte do princípio que você tem que estar com o local definido e organizado. Beleza, então você definiu o local, né? Vamos lá, a plantadeira ela tá toda montada? Se não tiver, pegue todos os carrinhos, porque talvez você tenha desmontado para plantar algodão, para fazer outra coisa. Pegue todos os carrinhos e coloque ali. Bom, estão todos os carrinhos aqui. Para não chegar lá no final, você revisou uma plantadeira de 45 linhas, você revisou 43 e tá faltando 2. Aí na hora do plantio o cara chegou, mas cadê os 2 carrinhos? Os 2 carrinhos? Não, mas só tinha 43. Véi, então olha direitinho, começa a fazer a coisa certa desde o início, né? Muito bem. Colocou os 40, tô chutando aqui 45, 25, chega lá, a plantadeira, 15 linhas que seja. Então botou as 15 linhas lá bonitinho, tá tudo certo, ok. Por onde você vai começar? Tu vai aleatório ou tem uma lógica, né? Então crie essa lógica de o que você vai fazer primeiro. E de preferência por escrito. A gente fez um cronograma de revisão de plantadeira e teve 51 itens que tem que se fazer. Eu vou dar um exemplo já. Eu até vou ver aqui como é que fez. Depois eu mostro aqui, eu falo aqui. Então, depois que você definiu qual a lógica da revisão, a ideia é você destrinchar. Listou as tarefas, aí destrincha uma tarefa. Eu vou falar um exemplo aqui. Por exemplo, então, desmontar e revisar rodas cobridoras de semente. Aí tem o suporte da roda cobridora de cimento, que é o embuchamento. Depois vem montar o suporte para depois revisar o embuchamento, revisar o pino, montar a roda, aferir a medida entre rodas cobridoras, qual é o padrão, né? Aferir a pressão da mola e aferir o desgaste do batente de regulagem da roda cobridora. Isso que eu estou mostrando aqui, a gente está falando só da roda cobridora de semente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas diferentes que tem que se fazer. Então, se você colocar lá só revisar a roda cobridora, um cara pode ir lá fazer assim, ó, sei lá, rodou, tá beleza, o rolamento tá bom, tá tudo certo. Então não é, isso é um exemplo de um dos itens, né, que a gente tem que destrinchar. Aí vem, o nome é a caixa dosadora, eu até anotei aqui para não esquecer. Revisar escovas da caixa dosadora, é o alinhamento e a limpeza. Revisar o disco de sementes da caixa dosadora. Revisar a vedação interna e externa da caixa dosadora. Essa vedação é importante, viu? Que muitas vezes já vi em vários lugares ficar caindo semente. Aferir a conformidade do disco de sementes, que é a tal da regulagem do pino R. A regulagem do jacaré, que chamam lá, da caixa dosadora. Então ali também eu tenho 5 itens que é da caixa dosadora, né? Então é importante, como eu falei, nós já fizemos, eu fiz uma lista, um cronograma, né? É a primeira vez que a gente fez ele detalhado. Por que a gente fez esse ano assim? Porque o ano passado nós tínhamos 18 itens na nossa lista. E a gente cometeu esse erro de colocar lá, revisar a caixa dosadora. E o cara que estava lá revisando, revisou a caixa, inclusive botou lá que revisou a caixa dosadora. Só que quando a gente foi ver, tinha um monte de escova que não estava boa, né? Aí eu e o gerente de lá, a gente sentou e conversou, moço, mas nós temos que destrinchar isso aqui. Aí chamamos o coordenador junto, o cara que entende muito sobre isso. A gente começou a falar sobre assim, não, vamos destrinchar aqui. O que é a primeira coisa que tem que fazer? Aí a gente colocou na ordem e colocou lá E esse ano a gente fez num cartazinho, mas já providenciamos para o ano que vem, vai ser feito um quadro plotado,
aonde o cara vai marcar um X lá, tipo assim, tarefa 1, montar carrinhos, finalizado, data, tal. Então a gente quer fazer um quadro plotado bem grande lá, que fique lá no galpãozinho que a gente revisa as plantadeiras, para virar um padrão, para quem for lá fazer já saber item por item e na ordem o que tem que fazer. Tanto é que já está lá, já praticamente vai terminar o plantio essa semana, nessa fazenda, um recorde de todos os tempos de plantio. Tudo bem que veio uma plantadeira a mais esse ano, então nós temos uma capacidade produtiva maior, porém as plantadeiras funcionaram. Gente, o que foi visto de coisas que o ano passado tinha passado batido, foi muitas, e deixamos 2 pessoas. As 2 pessoas ficaram lá em tempo integral. Essas 2 pessoas, lá no caso tinha 5 plantadeiras, se eu não me engano, 5 era 6. Todas foram revisadas pelas mesmas pessoas, então a pessoa começa a pegar a prática, pegar as manhas de como fazer, fica muito mais rápido, fica mais confiável. A lista de coisas para comprar é muito mais assertiva do que foi ano passado. E como eu falei na aula, já em outras aulas, tudo a gente tem que ver as lições aprendidas. O que não deu certo? Quando a gente fala em confirmação de processos, que é uma das ferramentas do Lean, que busca encontrar as falhas no processo para buscar contramedidas para que elas não voltem a acontecer, é isso que eu estou falando. Cometemos um erro ano passado na revisão? Cometemos. O que a gente pode fazer para melhorar? Isso foi discutido com os coordenadores, principalmente com os 2, com o coordenador e subcoordenador operacional, numa reunião. O que a gente pode fazer? Rapaz, ano passado nós tivemos problema na revisão ali, porque a gente trocou pessoas, nós tivemos problema porque o cara não tinha noção, era um cara que, tipo assim, estava sobrando, então bota ele para fazer a revisão. Não cometa esse erro. A revisão das plantadeiras tem que ser um dos caras melhores que você tem, um dos melhores plantadores de preferência. O cara que entende como é que funciona uma plantadeira, né? Não precisa botar um mecânico que é o cara que vai cuidar dos tratores, cuidar do motor, cuidar disso, cuidar daquilo. Não, você pode botar um operador, não tem problema, desde que ele foque. Não é para pegar, porque faltou um pouco calcário, aí ele vai lá aplicar calcário. Não faz sentido, ele vai deixar, depois quando ele volta, ele perdeu a concentração do que estava fazendo. Ou então chegou lá, uma peça sumiu, uma chave não está mais. Então tem que trabalhar sempre com a mesma pessoa, organizado. Como eu falei lá no início, primeiro passo, organize o local onde você vai plantar, onde você vai fazer a revisão. Anota isso aí, anota. Organize o local da revisão. Depois, monte a plantadeira toda para que você não tenha terminado uma revisão faltando 2 carrinhos, como eu falei como exemplo. Listar a ordem do que tem que ser feito. Qual é o passo? Tem que ser uma coisa lógica, né? Você não vai dizer, não, eu quero que revise o disco de corte, só que ele está lá atrás, né? Tu tem que tirar primeiro o que tem aqui. Então tem que ter uma sequência lógica que faz sentido, né? Outra coisa, qual é a lista de compra? Como é que ele vai relacionar o que tem que comprar? Ele já tem um padrão? Ou é um papel escrito a caneta ali de qualquer jeito? O cara lá, o comprador, fica 3 horas procurando entender o que está escrito para poder comprar. Quando compra errado, a culpa ainda é do comprador. Moço, peça para botar num Excel com o código, tudo bonitinho. Ah, mas lá não tem computador. Então, pelo menos pegue alguém que tenha uma letra legível, né? Para que as pessoas não percam tempo interpretando o que está escrito no papel. Não faz sentido isso aí. E é um risco muito grande de você comprar errado, né? Porque você entende sua letra. Às vezes nem você entende a própria letra, né? Que você escreveu tudo errado lá. E aí não tem código, pior ainda. Então, faça do jeito certinho aí. Destrinche em detalhes as tarefas, como eu falei aí, na caixa dosadora tem 5, 6 coisas para ver, lá na roda cobridora tem umas 10 coisas para ver. O que é que tem que fazer primeiro? Desmontar. Volto a falar aqui, qual é o parâmetro, como é, o que tá bom, o que não tá bom, né? Porque muitas vezes acontece muito, né? O cara tá lá revisando e fala, e aí, isso daqui não vai aguentar esse plantio não, vai dar problema bem na hora lá que a gente tá. Não, pode deixar, isso aí não compra não, isso é caro demais. Aí quando chega lá no meio, o problema acontece, a culpa é de quem? De quem revisou, quando o gestor não é humilde para assumir o erro, que ele não autorizou comprar,
deixou a peça meia boca para botar, para deixar funcionar na plantadeira, e quando está em condições perfeitas de plantio, vai ter que sair para comprar essa peça. E a máquina fica parada ali, às vezes um dia de plantio, porque determinados rolamentos ou não sei o que não foi providenciado na hora certa. Eu sei que isso acontece e eu sei que muitas vezes o gestor quer fazer o melhor, mas infelizmente financeiramente não dá. Eu entendo. Eu entendo que comprar peças paralelas realmente é importante de vez em quando, mas existem coisas que não adianta, é um tiro no pé. Aconteceu numa fazenda que eu estava atendendo também. Compraram um negócio lá da distribuição de semente, eu não lembro mais a peça, no mercado paralelo, uma peça que não é original. Rapaz, não deu um dia de plantio, as bexigas não funcionaram. Aí vai lá, compra agora, pode comprar, mas que cabeçudice! E todo mundo tinha dito que não era para comprar a paralela. Não, mas tá muito caro, pode comprar a paralela, que eu falei com o meu amigo, ele disse que é bom. Mas bom o quê, caramba? Aí tá ali, com prejuízo, parou um dia o plantio. A sorte que Deus ajudou que esse ano tá bom de plantio, tá tranquilo, então não vai perder a janela. Mas e se perdesse a janela, e se começasse a dar problema, se não chovesse mais? Aí ficou lá um dia uma plantadeira de, sei lá, se eu não me engano é 45 linhas. Parada, é uma DB isso, uma DB 90. Ou é 50 linhas, se eu não me engano. Então imagina uma DB de 50 linhas parada um dia porque a gente comprou uma peça por capricho, né? Porque não quis aceitar a ideia de quem já tem experiência no ramo. Então tem que ter um alinhamento entre a gestão, entre o financeiro, para não cometer esse tipo de coisa, certo? Então organize o seu local de trabalho. Nunca revise uma plantadeira embaixo de uma árvore, no chão, sem ter os palhos. Não tem problema, se não tem galpão, eu compreendo, de verdade, e eu me solidarizo, até ajudaria. Mas, cara, bote pallet, organize pelo menos o mínimo de organização para que você não tenha perdas e você consiga. Imagina, velho, um rolamento no meio da areia, aí você vai e bota aquela bexiga lá, cheia de areia, vai dar problema, pô. Né? Ou então você tá ali montando o negócio, deu um vendaval e a areia cheia de terra dentro das engrenagens, entendeu? Então não faz sentido. Certo, meus queridos? Então eu queria deixar essas dicas aí para vocês, revisões que eu fiz de plantadeiras, mas isso serve para qualquer outro implemento. Se organize, faça o planejamento, liste os itens que tem que revisar, faça uma lista de compra legível quando tiver que comprar, substitua os itens mais importantes com os itens originais e não os paralelos, para que assim você tenha um excelente plantio e com isso, claro, uma grande produtividade de sacas por hectare e a produtividade das pessoas também, certo? E aí, vamos agregar?